Já estamos no mês de junho, quer dizer, ainda estamos em maio, porque eu estou a gravar em maio, mas este vídeo vai sair no dia 1 de junho. No dia 1 de maio, que era o mês de sensibilização para a síndrome de Ehlers-Danlos ou do espectro de hipermobilidade, pediam para falar da nossa jornada e eu só descobri o desafio no dia seguinte, ou no próprio dia, e portanto não fiz nenhum vídeo. E para além de que me deu jeito de fazer estes vídeos todos para ter alguns insights como organizar este vídeo. Pronto, eu vou aproveitar este vídeo para dizer só o fim da história da patinha da Carminho, não é? Entretanto veio o resultado e o definitivo, porque mandaram para outra análise porque aquilo tinha um ar estranho na mesma e só deu reação de corpo estranho. Porque é uma reação de corpo estranho numa pata que não tinha corpo estranho nenhum, não faço a mínima ideia. Mas pronto, nem era sarcoma, recidiva do sarcoma que ela tinha no dedo ao lado, nem era uma mastocitoma, que é outra doença grave, que era a suspeita, que ela já tinha tido uma suspeita no abdômen e já tinha sido operada uma vez. A pele da Carminho tem cenas estranhas, mas pronto, a bicha está bem, pelo menos para já. Vamos lá então começar na minha jornada. Quando eu era pequena e ainda andava no pediatra, a minha mãe achou que eu tinha uns pés estranhos e falou várias vezes com o pediatra sobre o assunto. E ele disse que não era para fazer nada, não era para usar botas ortopédicas, que na altura estava muito na moda, não era para usar palmilhas, e isso está correto à luz do que se faz hoje. Eu tinha de facto um pé cavo, mas como não tinha sintomas, estava tudo bem. Okay? Depois, com 13 anos, nos escuteiros, eu fiz a primeira entorse. E aí começou o meu calvário, porque os adultos não foram muito responsáveis. Nos escuteiros não me levaram ao hospital, levaram-me em direita. Tipo, inacreditável. E eu não fui tratada para aquela entorse. E depois, quando cheguei a casa, a minha mãe também não achou que me devia levar ao hospital e dar uma descompostura aos chefes, não é? Que era o que devia ter acontecido. Pronto, eu fiquei 6 meses a mancar e, mais uma vez, os adultos não acharam aquilo anormal. Pronto. Hoje, já depois dos 30 anos, eu fiz uma ressonância ao pé e descobri que tinha uma ruptura completa do ligamento peroneoestragalino, que é um ligamento lateral do pé, e que isso já estava roto, provavelmente, desde aquele dia. E eu vivi toda a vida com o pé instável, a partir dali, e tive o diagnóstico a seguir de instabilidade tibiotársica, uma coisa clínica que me deram e que me fez fazer muita fisioterapia quando eu tinha uma ruptura que justificava aquilo tudo, e que se tivesse sido tratada decentemente na altura, provavelmente tinha cicatrizado, ou não, porque eu tenho esta síndrome, mas ninguém me deu a oportunidade de ter um pé normal. A partir daí eu comecei a ter muitas entorses, okay? O pé estava completamente instável, como é lógico, e eu tive muitas entorses e comecei a torcer o pé direito também. A páginas tantas, eu já tinha torcido tantas vezes o pé que a dor era mínima, tipo, doía-me um dia e passava. Okay? Então, comecei a fazer fisioterapia para reforço dos peroneais, e isso está correto, para substituir o facto de o meu pé ser instável. Só que nunca resultou. Tudo o que me foi sempre receitado como sendo o óbvio para a minha síndrome, apesar de na altura não saberem que eu tinha, e para a instabilidade tibiotársica, que é o reforço muscular, nunca resultou comigo. Porque eu não ganho massa muscular facilmente, porque tenho a propriocepção toda baralhada. E sim, eu fiz sempre treino de propriocepção. A fisioterapia que me foi feita não estava de todo errada. Pronto, eu passei por montes de fisioterapeutas, montes de médicos nessa altura e mais nada, ok? Pronto, depois eu já, sei lá, eu entrei para o basquete, pai, com 15 anos, não sei o que é que me deu já no fim da adolescência, a meio da adolescência, para entrar para o basquete, e como devem imaginar foi um descalabro, não é? Então comecei a usar ortotes, ou seja, tipo umas plaquinhas de metal numa botinha para estabilizar os tornozelos. Eu nunca comprei calçado tão caro como para jogar basquete, para tentar estabilizar aquele pé, e pronto, e era um calvário, ok? Depois eu tive a luxação deste dedo com a bola e mais uma vez ninguém me levou ao médico. Puseram-me o dedo no sítio na hora, eu virei o dedo completamente ao contrário e o treinador pôs-me o dedo no sítio e eu comecei a jogar com o dedo ligado ao outro
isto está errado, e por isso é que ele ankilosou. Hoje eu sei isso, ele devia ter sido imobilizado numa determinada posição para cicatrizar. E depois, quando me foram fazer fisioterapia, já era tarde, o dedo já estava no estado em que está, e depois chegou-se a pensar em cirurgia, que também não fazia sentido, porque é um dedo que é pouco importante. Pronto, vocês entendem, não é? E pronto, e fiquei com o dedo assim, e não é um grande problema, consigo ser cirurgia com ele, mas há alturas em que me dói, que me incomoda, que me dá vontade de o obrigar a esticar, pronto, e não é agradável. Eu tenho outro dedo um bocadinho estranho também, tipo, esta parte do dedo, a parte palmar, estica mais do que a parte dorsal, e houve um médico que reparou nisso, mas disse que era uma curiosidade. Mas isto faz parte da síndrome, muito provavelmente, ele não soube diagnosticar. Na mesma altura, eu no basquete e nos escoteiros comecei a ficar com a sensação de desmaio. Então no basquete era no aquecimento e nos escoteiros era nas missas e assim, quando tinha que estar com a bandeira, algum tempo prolongado a pé. E toda a gente disse que era stress e ansiedade e basicamente fez de mim uma adolescente maluca, coisa que eu não era. Eu agora como adulta não sou assim tão normal, mas eu fui a criança e adolescente mais fácil que vocês podem imaginar. Eu não dei problema nenhum, eu não era de toda ansiosa. Okay? Agora, se calhar fazerem isto é que me tornou, não é? Pronto. E mais, hoje como médica é imperdoável que algum médico tenha dito isto a uma criança que se sentia mal a fazer exercício físico, porque eu podia ter uma coisa cardíaca séria e eu podia ter tido uma morte súbita, porque não sabiam o que é que eu tinha, não fiz um ecocardiograma, e eu podia ter alguma porcaria, tipo o que acontece aos jogadores de futebol que morrem no campo. E é completamente imperdoável o que me fizeram, puseram a minha vida em risco. Por exemplo, se eu tivesse um dos subtipos da minha síndrome, o vascular, ou que tem problemas cardíacos, porque sim, há lesões da aorta, há lesões da válvula mitral associada e puseram-me em risco. Foi uma absoluta irresponsabilidade. Não da minha mãe, porque a minha mãe levou-me ao médico, mas dos médicos. Eu entendo que são ortopedistas e que não é assim a área deles, mas, mais uma vez, esta síndrome demora a ser diagnosticada em média décadas. Eu vi uma estatística que era 22 anos, eu não sei se é verdade, não é? Isto é assim um bocadinho difícil de ter a certeza, mas na realidade não foi assim tão diferente do que me aconteceu a mim. Pronto. Depois, no meio disto tudo, um médico disse simplesmente que eu devia sair do basquete, porque estava-me claramente a fazer mal, e eu fui para a dança. E nessa altura, provavelmente pelo tipo de exercício que fazia com o pé, eu estabilizei e fiquei muito bem. E eu não tive sintomas durante, tipo no fim do liceu, não é? Com 17, 18 anos, e depois na faculdade. Exceto o ombro, que começou a doer, mas eu não liguei muito, porque me doía com duas coisas. Era assegurar-me no autocarro, que era da instabilidade, não é? Hoje é fácil perceber o que é que me aconteceu. E era com um casaco que era um bocado mais pesado. Que é engraçado que isto também, se eu dissesse isto, as pessoas diziam que era doida, mas isto é uma coisa que faz parte da síndrome. Aquele peso do casaco destabilizava o meu ombro. E eu comecei a ter dor no ombro também. Na mesma altura eu tocava guitarra e andei há alguns anos antes, não é? A aprender instrumentos, e eu nunca fui boa, eu sempre tive imensa dificuldade. Porquê? Porque os meus dedos são instáveis, então para mim era muito mais difícil que para as outras pessoas fazer as coisas. E eu dizia isso, tipo, eu não consigo, tipo, eu não tenho força, mas claro que os professores não têm obrigação de perceber isso, não é? Mas pronto, eu depois lá me safei, serviu para a tuna, mas claro que nunca foi para mim muito fácil evoluir, não é? Fiquei ali sempre limitada, ainda mais porque eu andei muito tempo no piano, eu detestava o piano, tipo, claro que eu não evoluía numa coisa que detestava, mas a minha mãe insistia que eu tinha que andar no piano. E pronto. Já agora soube insistir, a minha mãe também insistiu muito tempo para eu andar no ténis, e à semelhança do basquete, acho que não são propriamente os desportos corretos para mim, porque eram desportos muito assimétricos, não é? Tipo, e handball, que era outra coisa que eu gostava, tipo, vôlei. Ai, o vôlei, eu esqueci-me de contar isso. Quando jogava vôlei, eu tentei jogar vôlei, mas foi uma péssima experiência.
e também nas aulas de educação física, eu ficava nesta zona cheia de petequias, da bola bater aqui, mas era inacreditável, eu ficava com uma dor, pá, sério, aquilo não era normal, ninguém achou anormal que uma criança ficasse cheia de bolas vermelhas só por receber uma bola. Aliás, aquela coisa de ficar cheia de negras, não é? Na infância, tipo, era uma coisa abismal e que eu hoje vejo na Maria e não acho que seja normal, mesmo ela sendo hiperativa, eu não acho que seja normal, ela está constantemente negra. Tudo bem que eu já tenho a minha experiência, mas eu não acho, eu sei que a minha filha tem alguma coisa de estranho. E eu estava sempre toda negra. Depois mais para a frente eu já vos contei o episódio do meu cão e de ir à farmácia e acharem que eu estava a ser vítima de violência. Mas realmente a forma que... Tipo, eu já fiquei com tatuagens na pele de tanto pigmento por ter hematomas enormes. Tipo, eu uma vez só me encostei a uma cama e eu fiquei com a coxa toda numa equimose. Eu nem noto o que faço para ficar assim, não é? E mais uma vez ninguém achou estranho que uma criança tivesse isso. Enfim, é um bocado surreal. Pronto, depois comecei a ter muitos sintomas digestivos também. Eu tinha dor, alternava obstipação com diarreia e faz sentido o diagnóstico do síndrome do intestino irritável, que foi o que me acabou por me fazerem, e faz parte da síndrome. Tem uma explicação que não ansiedade, que foi mais uma vez o que disseram que eu tinha, e que eu não percebia, porque algumas vezes sim, tinha a ver, eu ficava mais nervosa e tinha que ir à casa de banho. Mas outras vezes não fazia sentido nenhum e eu na casa de banho quase que desmaiava, era assim uma coisa, era a coisa mais horrível que me acontecia. Eu montes de vezes a minha mãe me ia encontrar na casa de banho deitada no chão, porque eu quase que desmaiava. E eu fui a um gastroenterologista quando estava na faculdade, que foi bastante fixe, tipo, ele na altura ajudou-me bastante. E depois eu fui para Erasmus e aí foi o descalabro e provavelmente teve a ver com a alimentação, o queijo, essas cenas, e eu fiquei rouca, com tosse, sem voz, que eu acho que também tem a ver, ou do refluxo, não é? De um episódio de refluxo, ou da própria laringe ficar instável, que eu hoje tenho muita dificuldade em cantar, coisa que eu até fazia bem quando era mais nova. Aliás, eu estou a falar há imenso tempo e eu sinto que tipo isto está ok, está. E eu fui a um otorrino que não errou de todo no diagnóstico, mas fez uma estupidez, que foi tirar uma alimentação quase toda. Eu fiquei a comer pouquíssimas coisas porque não sabia quais eram os alimentos que me causavam a sensibilidade, não é? O que é que me estava a causar aquilo. E também não me prescreveu propriamente o inibidor da bomba de prótons, que é o que eu tomo hoje. E consigo ser perfeitamente saudável e não tenho sintomas do refluxo. E pá, passei mal. Eu trabalhava numa gelataria e só podia comer gelado de banana. Não comia mais nenhum. Foi muito mal. Pronto. Depois quando voltei eu fui a outro gastroenterologista, uma pessoa com quem eu trabalhei muitos anos, que é um ótimo gastroenterologista e que percebeu duas coisas. A primeira, que eu tinha síndrome do intestino irritável, mas não fez de mim maluca e ajudou-me. E a segunda, quando me fez uma endoscopia, disse que eu tinha o hiato completamente aberto. Ele não me disse que eu tinha uma hérnia de hiato, mas ele disse aquela expressão que eu nunca tinha visto usar, não é? Eu tenho basicamente o diafragma solto, não é? Que é o que faz sentido na minha síndrome. Só que um dia ele não estava e fui vista por outro gastroenterologista, que hoje trabalha lá e que é uma pessoa que eu não respeito propriamente muito, como é óbvio, e que me tratou, como me trataram montes de médicos ao longo da vida, nomeadamente os ortopedistas, não é? Como se eu fosse uma maluca, e deu-me alta e pronto. Enfim, não é que eu não pudesse ter alta, mas estragou o trabalho que o outro tinha feito de, ok, eu tenho realmente alguma coisa orgânica e não, tipo, ser maluca. Pronto, eu agora vou para a fisioterapia e depois continuo a minha jornada, porque isto demora. Ora bem, continuando o vídeo anterior da minha jornada na síndrome, no primeiro vídeo eu falei-vos de tudo até começar a trabalhar, basicamente, não é? Quando o meu grande problema era o pé, eu achava que não tinha mais problema nenhum, no fundo. Depois, quando eu acabei
pedra, e a partir daquele momento a minha vida tornou-se um inferno. Eu na altura fui ao hospital, porque era adulta, e portanto eu teria que ir ao hospital, e fui diagnosticada com uma contusão da faixa plantar, e eu acho que estava certo o diagnóstico. Só que depois fiz descarga, anti-inflamatórios, aquelas cenas, e eu não melhorei. E depois comecei com dor do outro lado, que não fazia sentido nenhum. E então mandaram-me usar palmilhas, só que o problema é que não foi uma podologista de jeito que me as fez. E portanto a dor tornou-se absolutamente insuportável, e eu corri não sei quantos ortopedistas até me aceitar operar para corrigir o pé-cavo, a achar que era um pé-cavo doloroso. E depois eu de facto fui operada, e ele disse-me, até me pediu desculpa de não ter valorizado antes, porque realmente o meu pé não estava mais estragado do que ele imaginava. Eu até hoje não sei o que é que isso quer dizer, mas ele disse-me isso no dia a seguir a eu ser operada. Mas depois eu tive uma complicação da ferida, eu tive 2 meses e meio a fazer pensos com uma ferida aberta, foi bastante traumático até, porque eu basicamente quase achei que não podia ser cirurgiana, eu era interna de cirurgia na altura, e as pessoas achavam que eu não conseguia. E depois eu fiquei com uma dor no metatarso, como sequela da cirurgia, e portanto, em vez de eu ficar com menos dor, eu fiquei com mais dor. E na altura eu era amiga, eu sou amiga, uma rapariga que na altura era interna de reumatologia, e ela recomendou-me um reumatologista especializado em pé, e eu fui às consultas dele, e pelo exame físico que ele me fazia, eu tenho a certeza absoluta que ele sabia que eu tinha hipermobilidade, só que ele nunca me disse. E ele era... eu não gostava nada dele, ok? Ele era muito estranho, enquanto médico, a relação médico-doente era muito complicada, mas ele sabia o que estava a fazer. E a melhor coisa que ele fez por mim foi recomendar-me a minha podologista atual. E a partir daí a minha vida mudou, porque a dor do pé ficou controlada. Continuo com dor todos os dias, mas suportável, porque eu na altura já estava na consulta da dor, com medicação agressiva, com sintomas graves da medicação. Eu cheguei a ter um síndrome serotoninérgico, basicamente andei a alucinar, foi muito mal. E depois o anestesista não acreditava em mim, porque achava que aquilo era impossível, porque não conhecia a síndrome e não sabia que a medicação age de forma diferente. Depois fui a outro anestesista e acupuntura e cenas, que pronto, resultou temporariamente, porque resulta tanto como uma massagem no fundo, não é? E mais, o que é que eu fiz na altura? Depois eu comecei a descompensar do ombro. Nessa altura, ainda que soubesse reumatologista, eu fui para um fisiatra, fiz ondas de choque no ombro, a achar que era uma tendinopatia qualquer, ninguém percebeu que era instabilidade. Mas lá está, ele fazia-me o exame físico, ele sabia que eu tinha instabilidade. É mega estranho. Mas pronto, fiz ondas de choque lá para dissolver umas calcificações, nunca melhorei nada. E depois engravidei da Maria. E na altura o que eu achava que ia piorar imenso por causa do aumento do peso, eu melhorei imenso, eu fiquei sem sintomas durante a gravidez. E depois na altura o ortopedista do pé disse-me que achava que tinha a ver com o aumento do cortisol e que basicamente eu estava com um anti-inflamatório permanente e por isso é que não tinha dor. Pronto. Mas depois quando a Maria nasceu foi um descalabro e eu fiquei... o meu pé ficou destruído, eu tinha tanta dor, aquilo descompensou assim de repente. Ou eu já não estava habituada à dor, não sei. Bem, depois a amamentar, não sei o que é mais, a dor nas costas. E quando ela pôde ir para a creche, já há bastantes meses depois, eu fui procurar um novo fisioterapeuta. E a fisioterapeuta que me viu achou que o caso era complexo, desconfiou que havia ali mais qualquer coisa por trás, que não era só, dói as costas, é só o pé, e chamou o chefe dela, o dono da clínica, e ele encaminhou-me para uma ortopedista, mulher, que fez toda a diferença, e que me disse, pela primeira vez, aos 34 anos, que eu tinha efetivamente síndrome de hipermobilidade e que era óbvio. Na altura o marido dela era de ombro e ela encaminhou-me logo para a sala ao lado e ele testou-me e disse que eu luxava o ombro em todas as direções
mas não havia nada a fazer porque a taxa de recidivo era muito alta e isto ainda é verdade hoje. E era reforço muscular, pronto. E foi o que eu andei a fazer, pronto. Eu acho que me escapou dizer, no meio disto, que eu comecei a luxar o ombro nas cirurgias, pronto. Basicamente numa cirurgia grande eu luxei o ombro, não notei, mas doía-me e tipo, não conseguia fazer os movimentos todos na laparoscopia, ali prendia em qualquer coisa e estava na fisioterapia e ele, lá o mais velho, percebeu que eu tinha o ombro luxado, pôs-me no sítio e pronto, e acho que deve ter sido aí nessa altura que ele mandou para a consulta de ortopedia, já não sei muito bem. E pronto, e andei ali uns anos com o ombro lixado, não só luxado. Depois comecei a luxar outras articulações, sacroiliaca, a anca, o punho, dependendo das cirurgias que fazia. Começou a ficar super evidente a hipermobilidade, não é? Depois comecei com muita dor aqui, uma dor insuportável, não conseguia comer sequer. E investigação, cenas, diagnóstico de bruxismo, usei montes de goteiras, não aliviava, até que fui para um dentista XPTO e fez-me uma goteira super grossa para lá uma cena e eu agora ando bem disso, que também faz parte da síntese. E depois, coisa mais ou menos estabilizada, habituada a tudo, tive a gravidez da Inês. E no primeiro trimestre de gravidez da Inês, eu tive Covid. E eu fiquei de rastros, eu acho que contei isto aqui, eu tive um mês de cama, eu não me conseguia levantar. E na altura não se percebeu o que é que eu tinha. E hoje é fácil, era disautonomia, mas ninguém percebeu o que era. E eu fiz um ecocardiograma, o cardiologista foi tipo, não tens nada. E era óbvio o que era. Depois, quando passei para o segundo trimestre, passou-me. Mas foi muito mal, eu apanhei um susto desgraçado. Na altura, a obstetra achou que eu estava muito doente e que ia perder a bebê. E não era isso, eu estava era com desautonomia, uma coisa típica da minha síndrome. E se calhar eu não tinha estado tão assustada. Pronto. Depois no final da gravidez da Inês, o refluxo piorou muito também. E comecei a ficar permanentemente medicada com inibidor da bomba de prótons. E depois, quando a Inês nasceu, o meu ombro começou a piorar mais. As luxações basicamente eram semanais, até que houve um dia em que eu luxei o ombro em duas direções, 2 vezes, não é? Basicamente o meu colega, os ortopedistas não me punham o ombro no sítio porque tinham medo, como eram subluxações, tinham medo de me fazer lesões piores. E um colega meu, que é cirurgião, mas que é de medicina desportiva, é que me punha o ombro no sítio, porque ele via nas cirurgias do ombro a sair e tal. E ele ajudava-me quando eu não conseguia sozinha. E houve um dia que eu luxei anterior, acho eu, e ele pôs-me o ombro no sítio, e eu cheguei a casa, peguei ao colo na Inês, e o ombro luxou para baixo. E fui à urgência ter com ele outra vez, e ele pôs-me o ombro no sítio. E ele disse, acabou, é a última vez. E pegou no telefone e ligou a outro ortopedista de ombro, que disse que me via e que era para operar. E eu não fui à consulta. Porque eu não queria ser operada. Pronto. Depois, entretanto, eu torci um pé, o grande pé, e não liguei para aquilo, ok? Estão a ver? Mas aquilo realmente doeu mais do que o habitual. Eu tive 3 dias a mancar. E depois fui piorando. Ao fim de um ano, eu mancava tanto, que acabei por pedir a uma colega minha da ortopedia para me ver e ela disse, olha, isto é demasiado complexo, isto tem que ser uma pessoa que percebe a sério de pé, e deu-me o nome do cirurgião que me operou depois. Ele pediu-me uma ressonância, pronto, tinha o pé todo escacado, ruptura lateral de vários ligamentos, assim desmose. Fui operada, fiquei muito melhor, outra vez palmilhas, super difíceis de ajustar, aquilo que eu já contei aqui para trás. E pronto, e 3 meses de molho outra vez. Basicamente foi um mês na gravidez, depois a baixa do fim da gravidez, mais a licença de maternidade, depois comecei a trabalhar, pouco tempo depois o pé, estão a ver, horrível. E um ano depois, o que é que me acontece? Torço um dedo, uma cena nada de especial,
Até que ao fim do mês eu não achei que aquilo era normal. Tipo, eu comecei a ter cada vez mais dor e a não conseguir fazer algumas coisas básicas, a custar-me a suturar, e eu cada vez estava pior. Em vez de melhorar, eu piorava. Então eu fui à consulta do meu ortopedista do pé e mostrei-lhe. Ele, eu acho que tens uma lesão de Steiner. E eu, mas quê? Pois é, a mínima ideia o que era. Pediu uma ressonância. Pá, tu és cirurgião, não é para brincar com isto, não é? Pediu uma ressonância. Olha, quando abro aquilo, depois de eu saber o que era e que era operável, olha, eu desmantechei-me a chorar. Eu fiquei desesperada. Eu lembro de dizer, eu fui operada nem há 1 ano. Tive parada 3 meses. Isto agora vai ser assim. Bem, um drama. E pronto, a colega que opera a mão no hospital estava de férias e aquilo é uma cirurgia urgente, basicamente. Eu tinha 5 semanas da lesão, aquilo é suposto ser uma coisa urgente, lá está, já devia ter sido operada. Tive mais uma semana à espera que ela voltasse e como ia ser operada e parar, decidi que ia ser operada ao ombro. Então os cirurgiões de ombro do hospital disseram que aquilo não era para eles, que o meu ombro era muito complexo e mandaram um outro colega que me disse que me operavam, mesmo sabendo que o hiperlaxidez que era complexo e não sei o quê. Então eu fui operada no dia 1 de julho à mão e no dia 14 de julho ao ombro. Meu Deus! E foi, pá, as duas coisas juntas foi demais. Depois eu tive muito... Aquilo basicamente, todos os cirurgiões, tanto do pé como da mão, como do ombro, disseram que aquilo estava pior do que os exames demonstravam, do que eles imaginavam pelo exame físico. Estava tudo escacado, basicamente. Então puseram-me todos mais âncoras do que era suposto, então a recuperação foi sempre mais difícil, não é? Então a do ombro já foi há 10 meses e eu ainda não consigo fazer tudo, ainda está difícil. Pronto, eu já consigo quase tudo para operar, só há uma cirurgia que eu ando a evitar fazer porque custa-me muito. Consigo, tipo, não ponho nenhum doente em risco, mas dói-me muito. Mas ainda Jesus, o que eu ainda tenho para andar com este ombro. Ele disse que me apertou demais a âncora posterior, porque aquilo estava mesmo muito solto e que se calhar foi demais, porque a recuperação realmente está a ser difícil e que eu já devia estar melhor do que estou. E pronto, ele percebe que no contexto da hiperlaxidez, eu acho que ele percebe a cena, porque ele diz-me a cena da própria seção, ele entende que há uma dificuldade em ganhar músculo, diz que é possível. Mas não é daqueles que me diz, faz, tipo, eu ando a fazer, eu fiz tudo o que me mandaram, ok? Eu ando permanentemente em fisioterapia há 8 anos, tipo, certinho, sem faltar, ok? E agora estou certinho na PT da fisioterapia também. E ela é muito fixe, porque ela ainda por cima, eu pedi-lhe para ela ver a sociedade e o que se tem que fazer especificamente para pessoas como eu, e ela teve a ver os exercícios isométricos, ou evitar esticar mais as articulações, as cenas da própria seção, e ela tem adaptado ao que vai aprendendo, ela tem estudado por minha causa, e isso é muito, muito de valor, entender que eu sou diferente, que eu não sou como qualquer aluno que ela tem, tipo, é muito fixe. Uma gaja nova, mas que é muito inteligente, ela é muito fixe, muito fixe. E pronto, hoje sei que isto faz tudo parte do mesmo bolo, eu praticamente não tenho nada que não faça parte do bolo. Não falei de algumas coisas assim menores, tipo a minha tendência para tossir inacreditavelmente depois das infecções respiratórias, apanhar infecções respiratórias muito facilmente, que podem encaixar em Mast Cell Activated Syndrome, mas que honestamente não me apetece ir a um alergologista para ter a certeza. Não falei da miopia, tipo, eu tenho 9 dioptrias e meia e que também é disso. De que é que eu não falei? Sei lá. Epá, eu tenho muitas cenas relacionadas com isto, mas assim as coisas mais importantes obviamente que são as ortopédicas. Se eu não tivesse escolhido ser cirurgiã, a coisa era um bocado mais fácil, como é óbvio. Mas digamos que eu não sou de desistir, eu tenho um defeito terrível que as pessoas acham que é qualidade, mas que é o meu maior defeito, que é ser resiliente, não é? Eu aguento até estourar, não é? E portanto eu consigo conviver com isto mais ou menos bem. Espero parar por aqui de operações. Eu estou farta, eu não quero ter mais lesões, eu quero poder
estabilizar a minha carreira e conseguir tipo, fazer alguma coisa seguida sem entrar de baixa. Não é muito fixe. E pronto, já estou aqui, blá 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 blá, já chega. Tchau, até à próxima!